7h31, já está aqui conosco o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, pré-candidato à presidência da República, aceitou falar no microfone líder da Jovem Pan. Vamos falar aqui, deputado Bolsonaro, numa entrevista como é a marca desse jornal, sem mimimi, sem politicamente correto. O senhor não está aqui hoje para responder pauta gay, nenhuma dessas polêmicas que tanto a imprensa gosta de lhe colocar. Nós estamos aqui para falar com um homem que pode, em 1º de janeiro, presidir o Brasil. E nós queremos conhecer as ideias de Jair Bolsonaro. Uma entrevista diferente dessas que a gente está acostumado a ver nos programas populares. Deputado Bolsonaro, muito obrigado pela presença à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz nesses programas ao vivo, onde você deixa de lado o mimimi e as outras interpretações equivocadas daquilo que você fala. Tenho comparecido muito à Jovem Pan lá de São Paulo, lá realmente a metralhadora giratória pega, mas isso é muito bom para você realmente conhecer quem é aquela pessoa. Você tem, não é o direito, né? Eu tenho o dever de mostrar alguma coisa, de responder as perguntas que vocês fazem para mim, e que não puder ser respondida, paciência. Não sei de tudo, né, que acontece no Brasil e preciso, nessa minha andança, né, nessa minha caminhada, caso seja presidente, de pessoas ao meu lado que façam realmente e operem a política nacional de modo que esse povo tenha um pouco de paz no futuro. Deputado Bolsonaro, na semana passada o Supremo Tribunal Federal julgava lá uma ação discutindo a constitucionalidade da doação de campanhas eleitorais. Em determinado momento, o ministro Gilmar Mendes disse assim: com que dinheiro o Bolsonaro está viajando pelo Brasil? Ele fez essa pergunta no voto dele. Então, farei a pergunta que o ministro fez lá no plenário ao senhor. O senhor tem viajado o Brasil para lá e para cá, para lá e para cá, e está aqui no Paraná. Com que dinheiro? Quem é que paga o seu deslocamento pelo Brasil? O ministro Gilmar Mendes citou o Lula e eu. Isso, são os dois, que também botaram essa ação de igualdade. Eu tenho, em média, saído 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Como estou aqui hoje em Curitiba e estive ontem em Ponta Grossa. A minha despesa é apenas a aeronave. Pago com recursos próprios, poderia usar o recurso da Câmara, poderia, não uso, a imprensa bate em mim no tocante a isso. É só entrar no site da Câmara e ver se eu protocolei algum pedido de passagem. Fora isso, ou fico na casa de amigos, ou quando fico em hotel, eu pago a minha despesa, não apresento a nota fiscal na Câmara e fico em hotel barato. Quando alguém quer, fruto do convite, pagar o hotel para mim, eu não entro no mérito da questão, aceito isso aí. Agora a despesa minha é zero. O do Lula tem viaturas, tem ônibus, tem seguranças, nós não temos praticamente nada ao nosso lado. Essa viagem, quando muito para mim, né, e mais uma pessoa que vai comigo, quando muito, custa-me R$5.000. O senhor considera o ex-presidente Lula candidato à presidência da República? Eu nada descarto aqui no Brasil, estou com 63 anos de idade. No julgamento da semana retrasada, naquele aceito ou não o HC, se um só dos 11 ministros tivesse pedido vistas ao processo, hoje Lula estaria preso. Bem como temo agora, no dia 4, por ocasião então do julgamento em si do HC, um só ministro pedindo vistas, enquanto ele tiver com esse pedido de vista consigo, o Lula continuará livre pelo Brasil. E como a última palavra sempre vai caber ao Supremo Tribunal Federal, não vai caber ao TSE apenas, eu acho que o Lula não está descartado como possível candidato a presidente. Agora, o senhor é o anti-Lula. O eleitor, a população entendem em Jair Bolsonaro a figura do anti-Lula. A candidatura do Lula não é boa para o senhor? Eu não posso achar o que seja bom para mim. Temos que ver o que é bom para o Brasil. Eu não sou anti-Lula desde agora. Desde 70 eu entrei na luta armada ao lado do Exército com 15 anos de idade, combatendo pessoas, né, muitas que hoje estão no governo. Então eu sou contra essas ideias desde há muito. Não é contra o Lula, é contra as ideias. Ideologia de gênero, um comércio exterior aqui voltado pelo viés ideológico, uma política complacente em combate à violência, ao Estado cada vez mais dominando as ações de quem quer trabalhar, um Estado que não se preocupa com o seu futuro. É um país, você pode ver, o Brasil no governo Dilma, um caso marcante, ficamos mais de um ano sem o embaixador de Israel, porque não interessava para o governo do PT aquele embaixador indicado pelo Estado de Israel. Essa é a política que esse pessoal vem fazendo ao longo de muito tempo. Sou contra isso, sou contra a forma como os médicos cubanos estão aqui dentro, além de nós financiarmos a ditadura cubana com 1.300 bilhões por ano. Não temos qualquer comprovação que essas pessoas sejam realmente profissionais da saúde, tá?
o governo que prega o caos, um governo que se vitimiza o tempo todo, está muito preocupado em doutrinação, em escolas e não com conhecimento. É um governo que, apesar de ter gastado mais com educação, nós evoluímos nesse quesito. Basta vermos aqui o que aconteceu nas últimas provas do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação de estudantes, onde nós ocupamos os últimos lugares. É um país do caos, onde o bandido passa a ter retaguarda jurídica e o policial civil e militar não. Deputado, antes de a gente entrar na questão do plano de governo, eu quero entender isso que as redes sociais ontem encheram o Twitter, o Facebook e tudo. O Alexandre Frota, o senhor falou que o Alexandre Frota vai ser seu ministro da Cultura. Isso foi uma brincadeira? Isso é sério? Olha, qual que é essa história do Alexandre Frota no seu eventual governo? Aproximadamente 3 meses, era aniversário do Frota, e eu gravei um vídeo para ele. Uma brincadeira com ele. Frota, você quer o presidente, eu quero você. E rindo, ministro da Cultura. Por que eu falei isso? Porque o Frota tem um trabalho muito forte contra a Lei Rouanet. E foi uma brincadeira que eu fiz num vídeo particular. Ontem, como o Frota estava comigo, resolveram pegar esse vídeo e dizer que eu estava convidando o Frota. Agora, o Frota, perto de outros ministros da Cultura que tivemos no passado, ele é excepcional. Inclusive, não tem como eu, no possível governo meu, falar que o Frota será ministro, sabe por quê, da Cultura? Sabe por quê? Porque eu pretendo simplesmente incorporar a cultura à educação. Seria uma secretaria. Então, essa história do Alexandre Frota, ministro da Cultura, é fake news? Só. Eu lhe faço essa pergunta. Eu faço essa pergunta porque quando a gente digita Bolsonaro em rede social, é só o que está escrito. Eu não faço brincadeira mais nem em festa de infantil. Eu tenho uma filha de 7 anos. Que daqui a pouco eu vou responder pelo que eu falei sobre o Batman, ou sobre o Robin. Então, comigo, pega as questões dessa maneira. Se você ver as imagens minhas, rindo dentro do carro, brincando com o Frota, e era desejando feliz aniversário pro Frota. Agora, o Frota, perto desses caras que passaram por aí, como o Gil, ele é excepcional. Mas esse ministério não existirá. Então, a chance é zero de Frota ou qualquer um ser ministro, porque nós vamos tratar a cultura dentro de uma secretaria e com seriedade. E não o ministério para atender a nata, grande parte da nata dos artistas do Brasil, em cima da Lei Rouanet. Deputado Jair Bolsonaro, economia. Na economia, o senhor se vê como? O senhor é um liberal? O senhor é uma pessoa que entende que o Estado tem que ser forte? Qual é o pensamento econômico do candidato Jair Bolsonaro que pode presidir o Brasil logo ali na frente? No passado também tive problemas com isso. Que quando você fala que não sabe de alguma coisa, em vez de ser interpretado pela mídia como um ato ali de humildade, é o contrário. Eu falei que não entendia de economia. Eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou artilheiro e sou formado também em educação física. Para essa questão, o que nós procuramos? Aconteceu um encontro e hoje em dia faz parte da nossa equipe que faz essa política econômica o economista Paulo Guedes. É um homem que nunca teve em governo nenhum e é respeitado dentro e fora do Brasil. Liberal, sim, temos que ser liberais na economia, temos que partir para o livre mercado, temos que privatizar muita coisa no Brasil e temos que conversar no tocante a isso, e ele é que está fazendo esse plano de governo para a questão econômica, que nós só temos a obrigação de apresentá-lo por ocasião do registro de uma possível candidatura em agosto. Vamos falar sobre privatização. Privatizar a Petrobras, sim ou não? Nós temos em torno de 148 estatais no Brasil, tá? 1/3 você pode privatizar ou extinguir imediatamente. O problema que eu tenho, que tenho tornado público é o seguinte: nós não podemos simplesmente vender tudo que nós temos por aí. Vou dar um exemplo bem chulo para você, vai servir para o pessoal dar pancada em mim. Uma coisa é eu comprar todo fim de semana no teu sítio lá uma galinha e uma dúzia de ovos. Outra coisa é eu comprar o teu galinheiro. Nem você vai saber se no dia seguinte você vai comer um ovo cozido ou não. Nós temos certas estatais que são estratégicas. Quando se fala em energia, você tem que tomar muito cuidado em falar em privatizar isso aí. E para que capital? Você pode ver, temos do lado de lá, por coincidência, é a China, que está comprando o mundo. Comprou grande parte da África, está comprando aqui. Compraram basicamente a concessão, mas compraram, por exemplo, a mina de nióbio de Catalão, está comprando hidrelétricas, tem uma participação grande no porto aqui de Paranaguá, se eu não me engano. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque eles estão investindo para o bem deles, não para o bem nosso. Agora, o que é duro no Brasil é você falar em privatizar, que eu sou favorável, mas não por uma questão de transparência e produtividade, e sim para combater a corrupção praticada por nós políticos.
A Petrobras o senhor não privatizaria? Para capital nosso, de acordo com o modelo, você pode privatizar partes dela. Agora é com calma e muito bem pensado, como a Embraer foi naquela questão chamada Golden Share, ok? Você privatizou, o governo não tem nenhuma ação da Petrobras, mas tem o poder de vetar algumas decisões. Como, por exemplo, está havendo uma aproximação com a Boeing, vamos fazer essa aproximação ou não? Vamos transformar numa só empresa ou não? Depende do modelo. É a questão do galinheiro, é que depende do modelo. Se bem que eu respondi a semana, né? A questão dos ovos no Lula, né? Outra brincadeira, mas quer que eu faça o quê? Eu pago o preço disso. Lula quis transformar o Brasil num galinheiro e está colhendo os ovos agora. Deputado Jair Bolsonaro, só para a gente conseguir ter uma ideia do que o senhor pensa na economia, me parece que está clareando. Mas eu vou lhe perguntar sobre o atual modelo econômico brasileiro, lá do ministro Henrique Meirelles. Num eventual governo seu, muda o leme? Ou o caminho é esse que o Meirelles toca, por exemplo? Olha, o caminho, como eu botei na mesa para o Paulo Guedes, nós queremos inflação mais baixa possível, quem não quer, tá? Nós queremos uma taxa de juros razoáveis, né? Não absurdo como tínhamos há pouco tempo. Queremos um dólar que não prejudique quem queira exportar, nem quem queira importar, é o tripé macroeconômico. Temos que diminuir a nossa dívida interna, é outra coisa, mais do que hercúlea, né? Nós devemos terminar esse ano com uma dívida próxima a 4 trilhões de reais. Metade hoje em dia do nosso orçamento basicamente é para rolagem e pagamento de dívida. E eu perguntei ao Paulo Guedes, como é que a gente pode diminuir isso daí? Porque quem vai diminuir não sou eu. Eu sou ali aquela pessoa, né, que estou dando sintomas, o médico é ele que vai operar isso daí. O Paulo Guedes será o seu ministro da Fazenda. Ele será o homem da economia. Poderia ser uma mulher também, antes que me critique, né? Daqui a pouco me pergunta, não tem mulher. Se aparecer, vai aparecer, com toda certeza, já tem gente em vista, vai compor um possível ministério. Mas o homem que vai operar vai ser ele. O que nós conversamos também? Quando fala em privatizar, falar privatizar o Banco do Brasil. Eu perguntei a Paulo Guedes, quem vai financiar o produtor rural e com que taxa de juros? Porque o produtor rural levou uma pancada do Fundo Rural, agora há pouco do Supremo Tribunal, está bastante adiantado no Senado um projeto que interessa para muitos governadores, é acabar com a Lei Candir para exportação de commodities, querem cobrar inclusive a água usada pelo produtor rural, e daqui a pouco vão cobrar pela chuva e pelo vento que semeia, que espalha o pólen pela plantação do cara. Vão matar o nosso agronegócio, que é uma das poucas coisas que está dando certo na economia. Então quem vai operar tudo isso vai ser o homem da economia, que não é da economia. Eu pretendo, caso chegue lá, fundir o Ministério da Economia e Planejamento, para evitar, o que hoje em dia, o que acontece? Um partido indica o Ministério da Fazenda, o outro do Planejamento, briga. Um partido indica o Ministério da Agricultura, o outro do Meio Ambiente, briga. Nós vamos fugir disso. Além de fundir esses ministérios, a indicação tem que ser técnica. Não vai conseguir apoio do Congresso. Eu acho que vamos conseguir sim, porque essa forma de fazer política, como temos visto ao longo dos últimos anos, não tem como continuar. Marcos Souza, os ouvintes da Jovem Pan têm que prioridade nas perguntas ao candidato Jair Bolsonaro? As maiores perguntas, candidato, são sobre justamente o que o senhor falou agora, composição do governo e governabilidade. Como o senhor pretende ter maioria na Câmara, sendo que o senhor não é muito conhecido por ser muito político, pelo contrário. Como vai falar com o Congresso? Até essa pergunta é recorrente em qualquer local que eu vou, né? Respondo da mesma maneira para você. O que dá a entender da tua pergunta é, se não for pelo toma lá da cá, não tem como governar o Brasil. Agora, quem acha que nós estamos sendo governados, ou que fomos governados pelo PT, o Brasil afundou. É violência, a economia não vai bem, a inflação está muito mais baixa pela perda do poder aquisitivo ou por uma falta de emprego do que por medidas adotadas pelo governo. E quem está lá vendendo a sua banana lá no armazém, né, ele até vende o preço, muitas vezes de custo, para não apodrecer na prateleira. Tá, okay? Então, essa questão tomar lá da cá tem que deixar existir. Se me permite aqui, eu até perguntei outro dia, né, falando sobre ciência e tecnologia. Eu perguntaria aos nossos ouvintes, quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Mais de 90% não sabe, como eu não sabia quando foi feita essa pergunta para mim há 2, 3 meses. Então, uma área importantíssima, vital para qualquer país, que é ciência e tecnologia, nós temos um homem lá que não sabe a diferença entre gravidez e lei da gravidade. E eu conversei com o Marcos Pontes, o astronauta. É um homem que atualmente trabalha na NASA, está voltando para o Brasil, quer participar do futuro governo, seja como for, mas na ciência e tecnologia,
com exemplos vindo de fora para dentro, diz que nós temos que ter aqui o embrião de um Vale do Silício, como o americano tem, e vendo aqui, como fiz uma viagem há pouco aqui para a Ásia, estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, são países que não tem nada perto de nós. Agora que são potências, graças a isso. Eu entendi, deputado Bolsonaro, mas é o seguinte, a pergunta do ouvinte tudo bem. Vou essa característica. O senhor não tem no seu perfil hoje um perfil de composição partidária. Eu vou me aliar com esse daqui, com aquele ali. Não é do seu perfil. Sim. E a pergunta do ouvinte é o seguinte, eu elejo o Bolsonaro e como é que eu governo se eu não tenho apoio no Congresso? Agora, o que é governar? Olha só, eu estava no PP há pouco tempo. O meu partido é um dos mais envolvidos em desmandos na Petrobras. Essa governabilidade que os governos últimos têm conseguido é nessa base, toma lá da cá. Eu tenho um grupo de aproximadamente 40 atuais deputados federais em Brasília. Outros chegarão o ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma base de no mínimo 100 para a gente começar esse tipo de negociação. São parlamentares que não querem o tomar lá da cá, que querem participar do governo com indicações técnicas, para que nós possamos realmente ter política séria para o Brasil chegar a um local de destaque que ele merece, porque nós temos tudo aqui. O que falta no Brasil? Nós temos aqui a questão, nosso subsolo riquíssimo em minérios, terras agricultáveis, área para turismo, o Brasil, o povo humilde que está aí, trabalhador, né? Nós temos tudo para dar certo. Por que não dá certo? Graças a uma minoria, sim, de políticos que estão lá há décadas que contaminam os demais. Esse tipo de fazer política é diferente. Estamos botando no papel um super pacote de propostas para nós apresentarmos e ter o apoio de todos. E não é uma proposta que o povo vai sofrer, muito pelo contrário, como por exemplo, desregulamentações, desburocratização. A questão ambiental é seríssima no Brasil, é tratado de forma xiita e não de forma racional. Vem agora, o governo Temer está trabalhando nesse sentido, para você criar parques marítimos, além do que nós temos no Brasil aqui. Uma área enorme, né? Só de reserva indígena, nós temos uma área maior que a região sudeste. Vamos botar na cabeça, não, subir de um avião aqui, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Uma área maior do que essa, são reservas indígenas. Se você for botar no papel ali, parques ambientais, estações ecológicas, área de proteção ambiental, que nós queremos proteger o meio ambiente, mas da forma como está proposta, quase metade do território brasileiro está inviabilizado. E vão inviabilizar agora a nossa costa marítima também. Essa é a política que nós queremos? Deixa eu emendar a pergunta do ouvinte com outra questão. O senhor disse que o senhor tem um grupo lá de 40 deputados. Isso não dá 10% da Câmara. É muito pouco. E o senhor vai enfrentar uma eleição em que, para alcançar o Brasil, precisa de rádio e televisão para que as pessoas ouçam o que o senhor tem a dizer. Com o seu PSL, o senhor pisca no ar. Vai começar o horário eleitoral, pum, é meio Enéas. Vai aparecer e saiu. Eu vou ter metade do tempo do Enéas. Pois é, e aí desse seu jeito, o senhor vai compor com quem, deputado Bolsonaro? Com ninguém. Com ninguém. Tá? Para compor da forma como se compõe atualmente, por exemplo, tem um partido X aí, eu não quero falar o nome para evitar polêmica, já tem o pré-candidato, diz que tem 7 partidos com ele. Você sabe o que ele conversou com os donos desse partido? O que foi loteado? Ministério, estatais, bancos oficiais, diretorias. Mas a quem o senhor se refere, deputado Bolsonaro? Sem mimimi. O PSDB, o Alckmin, por exemplo, está com 7 partidos. Outros, né, também tem partidos com eles. São os que têm chance ali, não foge do Alckmin, da Marina, o Ciro correndo lá por trás, lá fora. Não vai fugir. Mas alguém apoiado pelo PT e eu, não vai fugir desse ciclo. O governador Alckmin, com 7 partidos, vai ter 10 minutos de televisão, 8 minutos de televisão. O senhor vai ter 5 segundos. Mas olha só, nós temos as mídias sociais hoje em dia que estão falando mais alto. Quem diz que está comigo dificilmente muda. Tá? Mais massacrado do que eu pela grande mídia não existe nesse atual quadro aí. Qualquer negocinho o pessoal potencializa. É o caso do Frota, inclusive, que eu sou amigo dele. E não ofereci para ele isso de forma séria, porque nem teremos o Ministério da Cultura. Então, essas questões, quando você começa a ver, então quem está comigo acredita em mim. Ontem em Ponta Grossa foi uma coisa absurda. Você vê as imagens que aconteceu lá, eu mesmo fico falando, meu Deus, o que está acontecendo? Tá o povo todo na rua. Eu não vou dizer quantas pessoas tinham, mas não tinha ninguém lá de forma involuntária, todos voluntários. Então isso que vem acontecendo é um fenômeno, tá? E eu tenho, o que eu tenho falado, eles acreditam. Inclusive, olha só, até vou adiantar uma pergunta que muitos de vocês fazem, né? Deputado, como é que o senhor vai se eleger sem mentir? Que é muito comum na política mentir. Eu falo, se é para mentir, não vou me eleger. E ponto final. Qual vai ser seu plano de governo? Vai ser o enxuto e vai ser, às vistas de quem o lê, o pior possível. Por quê? Vai ser verdadeiro.
Os planos de governo, hoje em dia, são feitos, né? Como você faz um programa eleitoral televisivo com marqueteiros pagando milhões de reais ou dólares lá fora. Para você, no Paraná, ao ler aquele plano de governo daquele candidato, você achar que maravilha, só que acabou a eleição, ele bota no lixo. Quem pode ter um bom plano de governo, mentiroso hoje em dia, quando se você tem, vai ler do outro lado da linha, vai ver o seguinte: o Brasil nos últimos anos tem terminado o ano, depois das despesas obrigatórias, devendo mais de 100 bilhões de reais. Não tem como você dizer que eu quero construir isso, aquilo, aqui, lá ou acolá. Ou você parte para a iniciativa privada, está junto contigo, ou você não tem. Agora, botar no papel e fazer as imagens bonitas é aquela pessoa que se maqueia. Tá, cai uma chuva, acabou. Acabou as eleições, acabou. Então nós vamos fazer exatamente isso, mostrar a verdade para a população. Marque, ouvintes. Bolsonaro, muita gente perguntando aqui, você está na terra do juiz Sérgio Moro, e ele propôs nessa última segunda-feira cobrar dos candidatos à presidência que se posicionem sobre a prisão em segunda instância, que os candidatos poderiam, inclusive, discutir, propor uma PEC. O senhor, como presidente, pensa em fazer esse debate? Olha, há mais de 2 anos eu falo sobre essa prisão em segunda instância. Inclusive, se você combinar com o fim do foro privilegiado, que eu falei, talvez, deixar bem claro, talvez eu seja o único parlamentar a votar contra o foro privilegiado. Talvez. Por quê? Se for para a primeira instância e você acabar com a prisão em segunda, o deputado vai lá para a primeira instância e até chegar a última, que vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal, vão ser lá 30 anos, tá? O parlamentar já morreu com toda certeza no tocante a isso aí. O deputado Onzo Lorenzoni, se não me engano anteontem, apresentou uma proposta em emenda à Constituição nesse sentido, para que a prisão seja efetuada após segunda instância. Agora, vai depender de uma maioria qualificada no parlamento. Com todo respeito, eu assinei, ele me colocou como coautor nessa proposta, mas dificilmente isso vai andar dentro da Câmara, até que tem muito parlamentar, que nem eu nem você sabe, mas que está envolvido nessas falcatruas, né, mais conhecido hoje em dia, mais importante, a questão da Lava Jato. E ele não quer, ele não vai aqui assinar o próprio atestado de óbito nessa questão. Mas o Bolsonaro, como presidente, vai apoiar isso? Vai lógico, trabalhar para isso? Eu apoio como parlamentar, tá certo? O próprio Francisquinho apresentou um projeto que eu estou apoiando para acabar com aqueles privilégios de ex-presidente, tá? E, da minha parte, não tem problema, estamos trabalhando nesse sentido. E a prisão tem que ocorrer em segunda instância, porque caso o Lula, por exemplo, consiga um HC definitivo no próximo dia 4, vai ser questionado o Supremo Tribunal Federal para modificar o seu entendimento em prisão em segunda instância, que hoje em dia, com a mudança de alguns votos, sabemos claramente que a prisão em segunda instância deixará de existir. Com esse caso, o Lula tem tudo para acontecer. E daí, a impunidade vai se fazer presente. Daí, otário é quem não é corrupto no Brasil. Há uma leitura que é feita pelo seu eleitor, principalmente esse eleitor engajado, que é uma característica do apoiador do Bolsonaro. Ele vai para a rede social, ele toma lado, ele vai para o pau, como a gente costuma dizer. Há uma imagem que se tem do Bolsonaro, que o Bolsonaro no governo ele vai ter pulso firme e vai enquadrar, e vai mandar, e vai pegar e vai fazer a coisa na base da força. E aí o senhor se viu envolvido numa polêmica também, daí eu preciso ser solidário aqui, porque o que fez a deputada Maria do Rosário com a sua fala sobre a intervenção no Rio de Janeiro é algo que beira o surreal. Mas já que estamos vivendo um momento de intervenção, e a gente tem uma escalada da criminalidade de um jeito nunca visto na história do país, farei a pergunta que todo mundo espera do Bolsonaro. Vai melhorar e resolver a questão do crime de que maneira, deputado? Vamos primeiro ver o diagnóstico, né? Botar o elemento na mesa e começar a palpá-lo e ver quais os problemas. Problemas. Uma equivocada política de direitos humanos. Só defende o bandido. Como regra, é essa a política de direitos humanos no Brasil. Há uma política aqui de desencarceramento. Todo mundo, né, em grande mídia, preocupada que os presídios estão muito cheios, que não recupera ninguém, temos que botar na rua o maior número de pessoas. Depois inventaram, porque não é lei, audiência de custódia. Hoje em dia, em torno de 60% daqueles que são pegos em flagrante delito, no máximo 24 horas depois, são postos em liberdade. É o convite para a criminalidade. A política desarmamentista desarmou apenas um lado da sociedade. O outro lado, o lado do mal, continua muito bem armado. A legislação fraca. Tem um caso, né? Há poucos anos em São Paulo, atualmente deputada federal, teve o filho sequestrado e executado em cativeiro. O garoto de 8 anos de idade. Esse marginal foi julgado, condenado, pegou 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. Isso é um crime mais do que hediondo. Imagine, né?
uma pessoa executando uma criança de 8 anos em cativeiro. Então, graças a essa legislação bastante permissiva, é que a violência cresce no Brasil e a tendência é aumentar. Você tem que mudar na lei essas questões. Outra coisa importantíssima, como vivem os nossos homens e mulheres da segurança pública, o policial civil, militar, entre outros aí, vivem amedrontados. Se atira, vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. Nós temos que dar a retaguarda jurídica para eles poderem bem trabalhar. Isso que eu falo existe, em grande parte, na legislação dos estados norte-americanos. Você tem que dar o excludente de licitude ao policial. Ou seja, ele responde, mas não tem punição. Acabou sua operação, ele é condecorado e não processado. Aqui, por exemplo, se um policial dá mais 2 tiros no vagabundo porque ele não sabe se o tiro pegou ou não, ele dificilmente não é condenado por excesso. Se você conseguir melhorar alguns artigos no Código Penal, pode ter certeza, essas polícias que estão aí dão conta do recado e a violência vai diminuir drasticamente no Brasil. Mark. Muitos ouvintes perguntando sobre o Supremo Tribunal Federal. O que fazer? Você não tem como, muita gente fala em vamos trocar, mudar. Esses ministros vão ficar até completar 75 anos de idade. Se eu não me engano, o futuro presidente vai poder indicar 3. Tá? E essas indicações políticas, né, como feitas nos últimos anos, por parte da esquerda, chegamos a esse nível. Nós temos um ministro lá, por exemplo, que defende o fim da propriedade privada. Tem livros e estudos no tocante aí. Outros foram apenas aí advogados de determinados partidos no passado. Então, uma indicação feita muito por interesse do seu governo e não interesse do Brasil. Falam muito no período militar, critico, né? Veja o padrão e as decisões e as jurisprudências dos ministros do período militar e veja de hoje em dia. Que coisa completamente diferente, né? O Supremo Tribunal Federal realmente é um Supremo extremamente respeitado. Hoje em dia, eu lamento, até gostaria que não fosse assim, mas é vítima de chacota em todo o Brasil. E eles podem estar assinando o seu atestado de óbito no próximo dia 4. Espero que isso não aconteça. Que a justiça seja feita, não mudem os seus julgados, né, as suas jurisprudências, tendo em vista a função de um elemento que já foi condenado em segunda instância. Vai, Mark. Muita gente perguntando, doutor Sérgio Moro, se o senhor indicaria ele para o STF. Não há a menor dúvida, né? Eu não conheço pessoalmente, apertei a mão dele uma vez apenas no aeroporto, até deu um bafafá terrível, né? E logo depois conversamos por uns 15 minutos por telefone, nada mais além disso, uma conversa bastante amistosa, que ligou para mim. Eu me coloco no lugar dele. É um homem que não tem liberdade para ir na padaria comprar um pão de manhã. Não pode falar que vai com a tua esposa, o seu filho, num cinema. Tem que ter 8 seguranças do lado dele. Olha a vida que ele leva. Tá? É um homem que perdeu a sua liberdade. Tem menos liberdade do que o Jorge Pisciani, presidente da Alerj, né, que ontem, ou anteontem, o ministro Toffoli deu-lhe direito à prisão domiciliar. No que depender de mim, obviamente, o senhor Sérgio Moro seria uma excelente pessoa para começar aqui a mudar o Supremo Tribunal Federal. Seria indicado para o STF, sim. Bom, eu tenho que encerrar aqui a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, porque nós sairemos daqui dos estúdios da Jovem Pan e seguiremos essa entrevista na tela da RIC TV Record. Você que está nos ouvindo agora no rádio, está na live do Facebook, pode ligar na RIC TV Record. A gente vai sair daqui, o prédio do ladinho aqui. Daqui uns minutinhos nós estaremos no ar com o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência do Brasil, também na tela da RIC TV Record. Deputado Bolsonaro, eu quero agradecer muito a sua gentileza de vir aqui à Jovem Pan e dizer que durante a campanha eleitoral nós ouviremos o senhor outras vezes para que nós conheçamos melhor o pensamento daquele que pode sim presidir o Brasil. Aqui no Paraná, diga, Marcos, é muita participação e tem muitas perguntas sobre 30 segundos, candidato. Porte de arma, vai liberar ou não? A posse, sim, o porte com algumas restrições, obviamente. E também, né, o pessoal que está nos acompanhando só para explicar direitinho, estamos na Jovem Pan e na transmissão pela internet em ricmais.com.br. Então, se você está num lugar agora que não dá para ver pela TV, a entrevista que vai continuar lá, você pode entrar na internet em ricmais.com.br e você vai acompanhar o segmento da entrevista com o deputado Bolsonaro também pela internet. Para a gente fechar mesmo, o Paraná, deputado, o senhor olha para a política local aqui. Quem aqui no Paraná é seu aliado? Com quem o senhor vai caminhar o Paraná?
Com o Francisquini, como estou caminhando há algum tempo. Outros também estão na mira e têm buscado conversações e estamos abertos, tá ok? O próprio... O senhor se dá bem com o Ricardo Barros, seu colega deputado, que era do mesmo partido do senhor? Eu não tinha bom trânsito no PP, até que se tivesse, né, estaria no Supremo Tribunal Federal, respondendo como réu lá. Né? O próprio Alberto Youssef, quando foi questionado na questão da Petrobras, levando-se em conta o meu partido, o Partido Progressista, né, ele cita que apenas 3 parlamentares não pegavam o dinheiro na Petrobras. Um dos 3 era eu. Então, eu não quero acusar ninguém aqui, mas... tá? Eu aqui posso falar o nome que eu sou simpático ao governo do Estado? Não? Pode. Eu sou simpático ao Ratinho. Ok? Muito bem. Então é o seguinte, seguiremos com a entrevista do deputado Jair Bolsonaro na tela da RIC TV Record e também pelo ricmais.com.br. Deputado, obrigado. Parabéns, Curitiba, pelo aniversário. Tamo juntos aí. É isso aí. Marcos Souza, valeu. Valeu, até amanhã. Terribas, um abraço. Até amanhã. Sexta-feira estaremos aqui todos ao vivo com o nosso RIC Mais Notícias. Tchau.